Começando, então, nosso encontro, que eu já estava morrendo de saudade aqui de vocês, desse bate-papo que é tão gostoso, um espaço tão leve, né? Que a gente pode contar um pouquinho do que está acontecendo com a gente, ouvir um pouquinho de outras experiências também. Ó, o Fê colocou aí, para quem ainda não se inscreveu no congresso, pode já se inscrever, que vai ser muito bacana, muito gostoso. E hoje nós vamos falar de atitude, né? Acho que segundo semestre aí, momento de replanejamento, momento de voltar com força total, falar de atitude, da nossa atitude, da atitude dos professores, da atitude dos alunos. Então, contando um pouquinho sobre o que a gente tem que fazer por uma educação que promova a atitude. Uma coisa que eu vejo muito, que eu escuto muito dos gestores é isso, né? Ah, mas os alunos estão tão parados, são tão apáticos, né? A gente não vê, não quer sair do celular, só quer saber do celular. Eu acho que principalmente agora no retorno, depois de tanto tempo no celular, né? A gente não pode nem cobrar muita coisa, porque era a única diversão, a única fonte de entretenimento que eles tinham. Então, era o recurso disponível ali, e essa transição tem que ser respeitada e cuidadosa, né? A gente tem que cuidar desse retorno deles agora para o presencial. Então, vou passar um vídeo aqui para vocês, falando sobre atitude, um vídeo que eu gosto bastante, e aí depois a gente faz uma discussão aí a partir dele. Vocês vão me contando se vocês estão visualizando minha tela. Ô, Ju, tá dando para ver já? Tá sim, Cris. Beleza. Aqui eu não consigo mais ver vocês. Mas eu vou passar um trecho de um vídeo que eu gosto bastante, que vai dar um start aí na nossa reflexão de hoje. Nós percebemos as crianças mais felizes atuando dentro do espaço da escola, nas atividades propostas pela escola, de maneira mais livre. Nós podemos observar as crianças com capacidade de maior argumentação, de maior possibilidade de refutar aquilo que não lhes agrada, através de argumentos, através do diálogo. A Assembleia dos Estudantes, as crianças conversam sobre coisas que não estão dando muito certo na escola, coisas que precisam melhorar, e a criança pode ter voz, pode se expressar. Bom, passou um mês de ter toda vez peixe, picadinho de peixe. E como foi assim, as crianças enjoam muito de peixe. Que seja o quê? Sujeira? Carne, frango. Obrigada. E então é importante que é o momento de tomar decisões de forma coletiva, ouvindo muito o aluno, buscando sugestões dele, para que ele se sinta parte do processo, que ele colabore. Então, é um momento de construção desse protagonismo, de construção da democracia, de uma gestão participativa. Eu vou falar sobre educação física. Às vezes, o pessoal fica com raiva do professor, aí fica falando que ele é chato, prefere o professor de moda. E por que eles não gostam do professor de educação física? Porque o professor só fica no celular. Ah, o professor só fica no celular, o professor Leandro. Nós, enquanto professores, naquele momento de assembleia, nós percebemos e vamos fazendo as análises, as reflexões daqueles posicionamentos que os alunos fazem, né? Se são coerentes, se nós erramos, o que nós precisamos melhorar. Pode ser realmente que eu tenha decidido um pouco no uso do celular, como os alunos acabaram falando, e isso é uma das coisas que eu vou procurar, sim, me policiar mais e tentar melhorar. Ok? Então, todas as sugestões, agora a gente vai para a votação. Melhorar o alimento, que não seja toda vez picadinho de peixe, que varie, bote frango, carne e salada. Quem concorda? Aprovado. Próxima sugestão, Vitória.
a questão do aluno ter maior poder de argumentação diz respeito à estrutura que a escola se garante para estabelecer espaços democráticos, né? Espaço de decisão democrática, como assembleias. O aluno tem espaço, ele considera a aprendizagem um processo de corresponsabilidade, não é só a responsabilidade do professor, mas ele também tem responsabilidade nas decisões da escola. Então, todo o currículo, ele proporciona essas situações de aprendizagem que favorecem a sua autonomia. E aí, gente, quem faz assembleia aqui? Quem que já trabalhou ou que trabalha com assembleia? Deixa eu parar aqui minha apresentação. Vocês conseguiram ouvir bem, ver bem? Sim. Legal. Lá vocês trabalham com assembleia, Edna? Então, eu faço, mas não assim, com a escola inteira ao mesmo tempo. Nós temos o hábito de fazer normalmente quando aparece um problema com o grupo. Então, nós usamos esse termo até como assembleia para procurar resolver a situação. Não muito tempo atrás, no primeiro semestre foi até, nós tivemos um problema que trouxe até algumas famílias que me procuraram, né, pediram uma reunião, nós fizemos uma reunião, e na situação é uma criança que está para trazer um laudo, até para chegar um laudo dessa criança. Ela é do grupo 5, está com a gente já desde pequena, e a família demorou muito para aceitar que é uma criança com necessidade especial, mas é uma criança extremamente inteligente. Só que tem algumas atitudes que o grupo sabe lidar até, mas os pais agora não estão aceitando tanto. E os pais estavam questionando, me questionaram, enfim. E eu passei a responsabilidade para o grupo. E eu falei para os pais que eu conversaria com o grupo e passaria essa responsabilidade para o grupo. E fiz uma assembleia com eles. E a própria criança, quando eu comecei a falar que estávamos com problema no grupo, ele mesmo falou assim, não, o problema desse grupo é que eu empurro muitas vezes, eu bato neles, e ele se colocou na hora já. Então, nós usamos para isso, né? Então, aí na hora eu já falei. Então, se temos um problema e você sabe qual é, se o grupo concorda que é esse o maior problema do grupo, o que nós podemos fazer para resolver isso? Então, nós levamos sempre para esse lado. Então, nós temos isso para solucionar situações do grupo. Isso funciona mais com o grupo 4, grupo 5, quando não é uma assembleia, é uma roda de conversa. Aí, para as crianças menores, a gente usa mesmo como roda de conversa. Mas com o grupo 4 e grupo 5 funciona muito bem. Eles acham o máximo a gente chamar de assembleia mesmo para resolução. E aí, às vezes, eles chegam, está na hora da gente fazer uma assembleia com o nosso grupo. Então, eles pedem. É uma coisa muito legal. A gente traz um lado bem positivo para a escola em relação a isso. E traz uma responsabilidade muito grande para o grupo. Eu acho isso muito legal. Tem esse lado deles. A resposta vem na hora. É muito diferente do que você até impor um combinado na classe só. O fato de sentar ali, reunir todo mundo, até eu mesma estar ali sentada com eles, que seja no chão, vamos conversar, junto com o professor, auxiliar, todo mundo ali, é uma situação diferente, isso traz uma responsabilidade muito grande para eles, eu acho muito importante. Legal, bem legal. Quando a gente fala de promover uma atitude
ativa no aluno, eu acho que um dos caminhos é a assembleia, né? A assembleia, ela permite esse espaço de fala, como foi falado aí no próprio vídeo, a argumentação, o diálogo, a gestão participativa, a corresponsabilidade, o reconhecimento do erro. Então, é o reconhecimento do erro lá do professor, que estava no celular o tempo todo, e o aluno, ele tem essa abertura para reconhecer o erro dele também, né? Porque se até o professor erra, eu também posso errar, né? E aí, essa questão do erro, ela é muito importante para promover uma atitude ativa do aluno. Porque se ele se sentir ameaçado, né? Quem gosta de ter os erros apontados? De ter as dificuldades expostas, né? Ninguém gosta. Então, se a gente tem uma atitude positiva em relação ao erro, é autoconhecimento, é o conhecimento do outro, do grupo, o que eu posso fazer para contribuir com o meu grupo, o que o meu grupo pode fazer para reconhecer e para favorecer, né, um bom convívio. Isso é sociedade, né? Essa é a forma de construção da nossa sociedade. A gente fala sempre que a sociedade passa pela escola. Então, é preciso que na escola a gente tenha espaços de convivência social. A ideia de a escola ser a transmissora de conhecimento já caiu por terra, né? Isso a gente já sabe que não rola mais. Especialmente com a pandemia, onde os alunos aprenderam onde? Em casa. Sentados na sala, sentados no quarto, assistindo aula, buscando outros conteúdos, enfim, né? Então, as fontes de informação e de conhecimento, elas estão por todos os lados. O aluno já tem acesso a isso. Então, volta a pergunta. Então, o que o aluno vai fazer hoje na escola, né? Pode falar, Ju. Não, eu acho que eu abri sem querer. Mas eu estou super atenta, porque, na verdade, assim, eu acho, assim, esse lado de trabalhar com a Assembleia, na verdade, estou tentando fazer, mas ainda não consegui ainda me posicionar. Você sabe, a minha dificuldade dentro da escola entrando numa sala de aula na parte da manhã. E como isso está me deixando assim de cabelo em pé quando chega na parte da tarde de me reestruturar. Mas eu acho assim, isso super importante. Tentei fazer no primeiro semestre, mas ela mais em relação a livros didáticos, para eles não o professor escolher, mas eles optarem em sugestão, olhando os manuais que as editoras estavam mandando, e eles mesmos escolherem livros paradidáticos para leitura. Mas estou pensando muito nesse lado da Assembleia, eu não, assim, estou tentando entender um pouquinho, eu sei que vai trabalhar todo esse lado da sociedade que está dentro da escola, de unir isso, e eu não sei, quando não se tem uma dificuldade com o aluno, como a colega disse, Edna disse, mas com crianças maiores de ensino fundamental, eu acredito que quando não tem problemas, de começar a fazer as assembleias, sei lá, uma vez por mês, eu não sei como que seria isso, mas de promover essa reunião na sala, porque às vezes tem problemas e nós não sabemos, o professor não sabe, nem a gestão sabe, mas estão lá embutidos socioemocionalmente, alguma coisa que aconteceu que não foi bem resolvida, e aí colocar isso para fora, né? Colocar para fora, né? Perfeito, né? Esse espaço, ele é um espaço de democracia, do fazer democrático. Então, a Assembleia, ela permite esse espaço de fala, de escuta e de atuação de todos os agentes escolares, né? Porque todos estão ali abertos, porque, afinal de contas, é um todo. A gente está falando da nossa escola, e a nossa escola, ela contempla todos esses agentes. O aluno, a família, muitas vezes pode-se chamar a família também para participar. Vou dar um exemplo aqui, contar um pouquinho de como acontece lá na minha realidade, né? Nós temos no colégio uma prática da pedagogia Freinet, que é o jornal de parede, que nós chamamos de mural do diálogo. Então, o que é o mural do diálogo? Nós colocamos na parede da sala 4 envelopes com eu critico,
eu felicito, eu sugiro e eu quero saber. Normalmente são esses 4 dizeres. A gente já teve algumas turmas que sugeriram outros envelopes também, outros espaços também. Como, por exemplo, o que me deixa feliz, ou o que eu aprendi, minhas descobertas. Então, eles definem também o que vai ter ali nesse espaço, né? E aí, semanalmente, nós fazemos a abertura desses envelopes. Então, cada aluno escolhe, na verdade, cada sala tem uma dinâmica, mas normalmente se tem um aluno, faz um sorteio, e aquele aluno vai fazer a leitura de todos esses recadinhos que foram colocados. Então, é bacana porque você trabalha a ansiedade. O aluno, ele quer reclamar para a professora que o amiguinho pegou a borracha. Porque o fulano pegou minha borracha e não me devolveu, não sei o quê. Coloca lá no mural do diálogo que depois a gente resolve. Quer dizer, às vezes ela está focada ali, dando atenção para um aluno, desenvolvendo uma atividade, ela não precisa parar para dar atenção naquele momento. Mas o aluno também sabe que vai ter um momento que aquilo vai ser trazido para uma discussão, né? Que ele vai ser ouvido e essa temática será debatida ali no grupo. E é isso que você falou. Às vezes, algumas coisas que estão acontecendo entre eles e a gente nem toma conhecimento, né? Então, é importante, mesmo que não seja, mesmo que a gente não tenha, de repente, algo tão visível, mas é importante a gente ter uma regularização. Pode começar com uma vez por mês, depois quinzenal, a cada 3 semanas. Cada escola vai entender a forma que vai achar mais propício, mas eu sou super a favor, né, também desse espaço, e aí eles vão fazendo a leitura. Então, por exemplo, ele me empurrou, né, o fulano empurrou o Beltrano, mas o que aconteceu? Eu empurrei mesmo, porque a gente estava na aula e ele ficou me cutucando, aí eu fiquei muito bravo, e quando chegou na hora do intervalo, eu fui e empurrei ele. Então, a gente vai falar sobre respeito, sobre ter paciência, sobre o diálogo. Qual outra forma da gente resolver essa questão, né? Então, a gente vai buscando soluções. A criança vai ganhando repertório para ela solucionar, para ela encontrar caminhos para resolver as questões que acontecem no dia a dia, né? Então, com isso, exatamente, vai gerando empatia. Então, com isso, eu estou promovendo o quê? Uma atitude ativa desse aluno, no social, no relacional. Então, é importante que a gente crie esses espaços, né? Porque se a gente fala em democracia, se a gente pensa numa sociedade democrática, e a sociedade passa pela escola, a escola tem que ser democrática. Como o aluno vai aprender a ser democrático? Quando? Na faculdade? No mercado de trabalho? Né? É lá... e aí a gente sabe que muitas vezes é lá que ele vai sofrer. E aí, um caos aqui, né, que aconteceu lá no meu colégio, por exemplo, teve um dia, faz com a pandemia a gente fica meio perdido em tempo, mas uns 3 anos, mais ou menos isso. Então, os alunos, eles se organizaram na hora do intervalo, a professora estava de longe, no descanso dela lá, tomando o lanche dela, e viu que os alunos estavam em roda, no meio do pátio. 5º ano. E aí ela foi lá, gente, tá tudo bem? O que tá acontecendo? Não, Pro, a gente tinha uma questão aqui e nós resolvemos sentar para conversar, para dialogar. E eles se resolveram, né? Era uma questão comportamental, uma questão de alguns alunos que não estavam contribuindo para o andamento das aulas e tal. Então, olha só, é preciso mediação durante um período para que depois haja essa atitude deles próprios entenderem que é assim que se resolve, né? É no diálogo, é entendendo o ponto de vista dos demais e qual a minha corresponsabilidade para aquilo. Como que eu posso contribuir ou não, né, para essa solução. Então, esse foi um exemplo que nos deixou muito felizes de sabermos que nós estávamos no caminho, né? Olha só, chegou um momento em que eles não precisaram mais do professor ali do lado, do professor atuante, para conseguir resolver, eles já sabiam o caminho para resolver.
E isso traz esse protagonismo. Porque, às vezes, a gente esquece da coerência, né? A gente fala do protagonismo do aluno, mas a gente não dá condições para ele desenvolver esse protagonismo. Então, quando o aluno ele tem esse espaço de fala, de diálogo, ele vai desenvolvendo esse poder de argumentação e tudo mais, ele de fato consegue se tornar protagonista. Porque nada é mágico, principalmente na educação, né? A criança não aprende a ler na mágica, ninguém aprende nada na mágica. É na construção, nessa construção individual, coletiva, na troca com os pares, e é disso que se trata. Então, quando a gente fala de promover uma atitude ativa desse aluno, está nessas ações, né? E ela vai acontecer no processo, ela vai se construindo nesse processo. Então, vocês, é uma forma aí da gente pensar um pouco sobre esses espaços, né, de fala, onde a gente realmente, o aluno, ele vai sentir abertura para poder trazer essas demandas que ele tem. Quais são as atitudes de alunos ativos? Né? E como que eu promovo isso? Então, novamente, qual a coerência que eu tenho que estabelecer na estrutura da minha escola, em termos de quanto tempo eu vou destinar para isso, né? Quais são as ferramentas disponíveis, o que eu posso introduzir como novas práticas para que o aluno ele consiga, de fato, desenvolver essa autonomia. E isso exige uma reformulação dos papéis, né? Quando a gente fala de autonomia, é reformular. Então, eu não tenho como desenvolver a autonomia do aluno, por exemplo, falando, fulano, vai lá limpar sua boca que está suja. Será que eu estou desenvolvendo a autonomia do meu aluno? Será que ao invés de falar, olha, vai lá e limpa sua boca que está suja, que tal eu ter um espelho na sala, pensando lá na educação infantil, principalmente, ter um espelhinho onde eles possam se ver e se reconhecer, identificar que a boca está suja, que o nariz está sujo, que está despenteado, que ele tem tinta pelo rosto, por exemplo, para que ele próprio possa reconhecer que atitude ele tem que tomar para resolver essa questão. Né? Então, fulaninho, olha lá no espelho, vê se está tudo bem com o seu rosto. Não, Pro, tá tudo bem. E essa tinta aí, tá tudo bem? Você vai embora com tinta mesmo e tudo mais? Então, quer dizer, o professor, ele vai mediando de forma que essa atitude ativa, ela aconteça a partir do aluno, o aluno tem que reconhecer a necessidade, né, dele ter essa nova postura. E aí, para isso, ele tem que ser orientado. Por um período, ele vai ser orientado para que depois ele ganhe essa autonomia. Porque se não chega lá no Fundamental 2, a gente fala, nossa, mas esse menino não sabe estudar sozinho? Ele não sabe fazer um roteiro de estudos? Mas o menino nunca aprendeu a fazer roteiro de estudos. Veio tudo pronto, né? Ele só tinha que responder as perguntas que estavam lá na apostila, no livro. Ele nunca teve que pensar, ele nunca teve que desenvolver essa habilidade. Como ele vai adquirir? Então, são essas incoerências que a escola, como um todo, né, de um modo geral, ela comete, seja de forma consciente ou não, a maioria das vezes não, né? Mas é importante trazer esses espaços de reflexão para que a coordenação, para que o professor, ele possa refletir sobre a prática dele, que a prática dele, ela não pode estar voltada para cumprir um planejamento, né, ou para cumprir um conteúdo. Essa coisa de cumprir o conteúdo já foi. Exato, você torna os alunos dependentes e não independentes. E aí eu falo de autonomia, né, e a pandemia, ela denunciou essa falha da escola. Ela deixou muito latente isso, porque se você olhar os sites das escolas, 99% vai estar lá, desenvolver aluno, né, como objetivo, como proposta pedagógica, tudo a questão da autonomia, desenvolver alunos autônomos, críticos, que possam tomar decisões. Se ele não puder tomar decisão, se ele não aprender a tomar decisão, como é que ele vai depois, né, que mágica que vai acontecer para que ele lá na frente tome decisões? Então,
quem vai promover uma atitude ativa no aluno não é o aluno sozinho, somos nós, né? Somos nós, enquanto educadores, que temos que promover situações, condições para que o aluno desenvolva essa atitude ativa, para que ele seja autônomo, independente e proativo, né? Eu acho que a proatividade é um fator essencial quando a gente fala principalmente em metodologias ativas. E isso vai partir muito também dessa escuta ativa. Porque se eu não conheço o meu aluno, se eu não conheço as demandas da minha turma, né, o quanto, muitas vezes, aquele aluno que é mais tímido, ele tem ótimas ideias, ótimas soluções, mas ele não vai falar na assembleia. Isso é legal também do mural do diálogo, porque ele deixa ali a sugestão dele, né, mas sem aparecer muito, aquele aluno que não quer, e tá tudo bem, né, mas ele também tem que desenvolver as mesmas habilidades, ele tem que ter esse espaço para desenvolver. Então, uma das atitudes que o professor tem que ter para desenvolver uma atitude ativa é a escuta, né? Frenet dizia que o bom professor é aquele que fala menos e ouve mais, que a sala de aula é um espaço de trabalho do aluno, né? Então, novamente, o aluno no centro da aprendizagem. Então, quando a gente trata de colocar o aluno no centro da aprendizagem, é isso, é ele ter espaço, né? Não é só eu pensar no meu aluno, eu estou pensando nele, mas então eu já estou dando conta dele, de ser uma aprendizagem centrada no aluno. E não é disso que se trata, né? É desse aluno realmente ter esse espaço de fala, de escuta, de ação, para que ele desenvolva essa autonomia. Eu acho que todo mundo precisa de incentivo, né? Replanejamento é um momento desse, né? A gente pensa no replanejamento sempre com uma frase, o quê? Motivacional, com um vídeo motivacional, uma dinâmica motivacional. Para quê? Para que a gente aguente aí, para a gente trabalhar num ritmo bacana no segundo semestre. A gente sabe que o segundo semestre é puxado, é pesado, voa. Assim como o professor precisa desse incentivo, precisa dessa motivação, o aluno também, né? E a gente não incentiva apontando erros, mas a gente incentiva apontando os talentos, né? Mostrando o quanto é possível, a superação, trazendo para os alunos essa superação. Olha que legal, olha o que você já conseguiu. É comparar o aluno com ele mesmo, né? Então, olha só, no outro bimestre você não conseguia isso, olha que bacana, agora você já consegue, parabéns, olha, você fez tantas atividades, você fez os seus exercícios lá, enfim, sem errar, né? Olha a conquista que você teve, tudo. Valorizar as produções, expor essas produções, isso tudo vai construindo a autoestima, para que o aluno tenha essa atitude ativa, né? Como que eu vou, o medo, eu sempre digo, né, que o medo paralisa. O medo do professor, muitas vezes, em inovar, e o medo do aluno também. E se eu for julgado? E se eu tiver errado? Né? Melhor eu nem falar nada. Vai que eu estou falando uma besteira. Então, a gente tem que acabar com essa cultura do medo na escola. Nós fomos criados assim, né? Nós fomos educados assim. Então, o erro, ele coloca a sua nota lá embaixo, quer dizer, você é penalizado por errar, né? E quando, para a gente promover uma atitude ativa, a gente não pode apontar esse erro, porque você desmotiva, né? O aluno, ele tem que sentir segurança, confiança no professor, de que o professor vai ver esse erro de uma forma positiva também, que ele pode tentar. Hoje a gente já sabe que existem vários meios, vários caminhos para a gente chegar num objetivo, né? Quando a gente propõe, pensando em metodologias ativas, quando a gente propõe a solução de um problema, por exemplo, quando a gente fala sobre... quando a gente propõe um projeto ou um problema para que os alunos resolvam, para que eles pesquisem, investiguem e cheguem a um resultado,
prototipando, né? É assim que eles vão chegar nesse resultado. Pensando em alternativas, até para trazer um conceito. Como que eu chego nesse conceito? Às vezes, muitas vezes o aluno, ele vai aprender muito mais, vai ser muito mais significativa e efetiva essa aprendizagem, se ele testar, se ele refutar, se ele argumentar, nessa troca com o outro, buscando alternativas para uma solução de um problema, que o problema pode ser um passarinho que apareceu na escola com a asa quebrada. Olha que problemão para resolver. E aí? A gente fica com esse passarinho? Como que a gente cuida do passarinho? Olha aí um problemão lá da educação infantil, né? Lá nós encontramos a Joaninha, estamos trabalhando lá, bichinhos de jardim, e aí os alunos foram fazer uma visita ali no jardim da escola, encontraram os bichinhos, e aí levaram ou não os bichinhos para a sala de aula. E a gente tem que deixar que eles pensem a respeito, né? Que eles cheguem a essa conclusão. Porque é a mesma coisa da boca. Se eu disser que a boca está suja, para o aluno lavar a boca, ele vai fazer o quê? Passivamente, né? Porque ele já recebeu um comando. Ele vai responder aquele comando, porque ele é capaz de limpar a boca dele, a gente não tem dúvida disso. Só que ele precisa perceber que ele tem que ter essa autonomia dele próprio ir limpar a boca dele. Né? Porque ele reconhece que está sujo, e não porque alguém disse que é para fazer isso. Porque senão a gente continua construindo uma geração de crianças dependentes, que esperam sentadas por tudo. Aí a gente reclama lá do adolescente, lá daquele adulto que tem 40 anos, que mora com os pais, porque ele ainda não conseguiu conquistar a independência dele. Né? Essa autonomia dele. Então, assim, tá lá na BNCC, tá em todos os documentos, tá no nosso bom senso enquanto educadores, promover essa autonomia dos alunos. A questão é como que a gente está fazendo isso, né? Porque é a partir da autonomia que a gente vai desenvolver a proatividade, essa atitude ativa, e valorizar os talentos. Vocês sabem que lá no colégio, por exemplo, uma ação que a gente faz, os alunos têm muito espaço, né? E, por exemplo, eu tenho aluno que toca violino. Então, olha que maravilha! E ele toca violino na hora do intervalo para os demais. Então, a gente tem, muitas vezes, vários grupos de alunos espalhados e fica igual a Avenida Paulista, né? Tem um monte de artistas por ali mostrando a sua arte, e sempre tem alguém que gosta de ouvir, sempre tem alguém para fazer e alguém para acolher, né? Sempre tem o produtor e o consumidor. E eles vão se rodiziando, eles vão trocando. Uma hora é um que está mostrando uma coisa, outra hora é outro e tal. Então, que eles encontrem na escola esse acolhimento, esse espaço de poder desenvolver talentos. Eu acho que o grande potencial da escola, e que muitas vezes a gente não consegue desenvolver, é desenvolver potenciais, é enxergar, é identificar esses potenciais, incentivar, né, e dar espaço para que eles apareçam. Então, acho que aí tem mais um espaço de exploração para que a gente conquiste essa educação que vai promover ação. Esses dias eu estava numa discussão não, né, tem centenas de grupos de WhatsApp e tudo, e teve um grupo que falou, que estava comentando lá sobre os ativistas de WhatsApp. Né, uma coisa que eu falo muito com as minhas filhas também. A gente não pode mais levantar bandeiras sentado no sofá. Né? Ali sentadinho, quietinho, é fácil a gente levantar bandeira, mas a gente só muda mesmo com a ação. Então, é disso que se trata, né? Quando a gente fala de atitude ativa, é isso, é sair do WhatsApp, é sair do sofá, é levantar e pensar em soluções, em buscar de forma criativa possibilidades, caminhos para resolver um problema social, um problema da sua comunidade, um problema seu, né? Mas tem gente que trava até no próprio problema, porque isso não foi desenvolvido desde a infância.
estimular a busca criativa por soluções, né? Vários caminhos para o mesmo resultado. Quando a gente pensa, né, na questão da criatividade, dessa própria autonomia, dessa própria dependência, isso se reflete em várias situações da nossa vida, né? Então, por exemplo, eu sempre digo que a gente só vai aprender a nadar nadando, entrando na piscina, engolindo água, é ali que a gente vai entender, que a gente vai aprender a respirar, a aprender a se equilibrar, andar de bicicleta, aprender a escrever, aprender a ler, é lendo, é tendo contato com aquilo. A minha filha mais nova, ela tem alergia a leite, ela tem alergia à caseína, que é uma proteína do leite, não é intolerância à lactose, ela já teve várias vezes edema de glote, era uma loucura. E aí ela fez tratamento, aos 4 anos ela fez tratamento do leite. E aí, olha só, para tratar essa dor, para tratar esse problema, o tratamento era justamente ter contato com o leite. Até hoje, isso foi aos 4 anos, esse tratamento, hoje ela tem 11, ela tem que tomar todos os dias uma xícara de leite, né? Logo de manhã, em jejum, a primeira coisa é tomar o leite. Por quê? Porque se ela parar de tomar, a alergia volta. Porque o organismo, ele aprendeu, ele foi criando caminhos para receber, e hoje ela já pode comer de tudo mais. Só que se ela parar de tomar leite, ela volta a ter a alergia. Então, olha que interessante, né? Para a gente tratar essa dor, se na sua escola ter essa atitude ativa é uma dor, tendo contato com isso, provocando essas situações, que você vai conseguir solucionar. Falando sobre estimular a busca criativa, né, por soluções. E isso se reflete, quando a gente fala dessas soluções, se reflete no pedagógico também, né? Então, é o pedagógico articulado com as ações, porque a escola hoje, ela tem esse papel de trazer ferramentas para que o aluno consiga tomar as decisões. Quando a gente fala nessa educação socioemocional, quando a gente fala nas habilidades para o século XXI, que é a empatia, essa busca por soluções, a criatividade, o desenvolvimento da autonomia, é tudo aquilo que hoje a gente vê como imprescindível na formação do ser, né? Quando a gente fala nessa educação integral, em trabalhar o aluno de forma integral, isso, e a gente não pode perder esse olhar, né? A gente tem que trazer não só dentro do pedagógico, que também é possível, que também é importante buscar esses caminhos. Então, por isso que no Viva, a gente não tem atividade pronta, porque você vê, senão eu sou incoerente. Se a gente tem atividades prontas com a pergunta, a resposta, alternativas, né? Preencha a lacuna, só tem uma resposta. Assinale a alternativa, só tem uma alternativa. E a vida é assim? A gente só tem uma alternativa? Né? A gente tem tantas possibilidades de escolha, tem tantos caminhos. Alguns vão ser mais longos, outros serão mais curtos, outros serão mais efetivos, enfim. Mas existem formas diferentes de se fazer. E aí eu enfatizo o erro, porque não, era a alternativa B, a C está errada, já foi, você perdeu um ponto, né? Então, olha as incoerências aí que nós, dentro da escola, temos, muitas vezes colocamos em prática sem pensar, sem refletir o que aquela minha ação vai repercutir, vai trazer para o meu aluno, né? Qual a percepção dele, não só de conteúdo, mas de mundo? Que gatilho que eu estou colocando no meu aluno? Né? De que só tem uma forma, de que só tem um caminho, ou existem vários caminhos. Então, por isso que no Viva, por exemplo, a gente tem as atividades, né, de registro, ela é o registro do todo, de toda a trilha de aprendizagem, da vivência, da observação, da experimentação, da verificação, do debate, da troca que eles tiveram, da compreensão e interpretação que aquele aluno teve. Depois eles podem produzir um texto coletivo, eles podem responder um questionário? Podem.
Com quais perguntas? As que surgiram no momento da exploração. Lá no momento da vivência, no momento de levantamento de hipóteses, essas hipóteses, elas podem fazer parte de um questionário, por exemplo, que depois eles vão responder. Quem vai responder? O próprio aluno. E quem elaborou? O próprio aluno. Né? E aí eu falo de uma aprendizagem, de fato, focada no aluno, a partir dos interesses do aluno, das demandas, né? Em cima daquilo que o aluno quer saber. Eu não concordo, por exemplo, para mim não faz sentido, mas nos dias de hoje, com tanto acesso à informação que os alunos têm, nós ainda termos, por exemplo, um conteúdo pré-fixado, pré-pronto ali, um texto dentro de um livro, de uma apostila, com começo, meio e fim, e depois exercícios para responder. Para mim não faz o menor sentido, porque aquele texto pode estar obsoleto já para o meu aluno. Porque se eu parto do pressuposto que esse aluno, ele é inteligente, ele consegue aprender sozinho, ele vê muitas coisas, muitas discussões nas redes sociais, por exemplo, né? Então, existe muita gente falando, não precisa ir longe, Felipe Neto, ele traz, não que eu goste, tá, gente? Eu acho que uma coisa é entretenimento, outra coisa é política, não sei o quê, mas ele traz várias falas dele, por exemplo, sobre política, que fomenta no aluno a vontade, na criança, né, no adolescente, a vontade de pesquisar sobre aquilo. E aí o aluno ele já chega com um ponto de vista, né? Ele já chega com um repertório para essa discussão, para quando o professor vai trabalhar em aula, ele já trabalhou, ele já ouviu falar naquele assunto, porque é um aluno que está conectado, que está antenado. O nosso aluno não está alienado como antes. Então, a gente não pode partir do pressuposto que o meu aluno não sabe nada sobre aquele assunto e eu sempre vou partir do zero, né? E aí, além de eu não promover essa atitude no meu aluno, eu ainda vou desmotivá-lo. Porque qual é o sentido do aluno ir para a escola aprender o que ele já sabe? Né? Ter um conteúdo, quer dizer, ele aprendeu de uma forma tão mais dinâmica, tão mais proveitosa, tudo, e aí ele vai, dentro da escola, de um formato completamente quadrado, ter acesso de novo àquela mesma informação que ele já obteve de outra maneira. Então, por isso que no Viva, as nossas atividades de registro, elas trazem basicamente o tema. Qual é a temática que nós estamos trabalhando? Então, eu estou trabalhando alimentação saudável. Como vai ser o registro? Quem vai conduzir é o professor. Porque cada turma tem um grau de maturidade, né? Cada turma está num momento diferente. Então, eu só vou ter uma atitude ativa do meu aluno se eu promover para ele condições de desenvolver essa atitude ativa, né? Então, a gente vai ter ali aquela temática sobre alimentação saudável, que ele pode trazer desde como é a alimentação na casa dele, pode trazer essa discussão para casa, eles podem fazer uma pirâmide alimentar com alimentos que eles produziram mesmo, que eles organizaram, eles podem fazer um piquenique e aí depois elaborar uma pirâmide alimentar com base nesses alimentos que eles trouxeram no piquenique. Será que a gente está aqui, né, a gente vai experimentar todos os grupos alimentares? Será que está bem equilibrado? Né? Pode ter uma palestra com uma nutricionista, por exemplo, um bate-papo com uma nutricionista. A nutricionista pode ajudar, pode ser uma mãe até que seja nutricionista, que pode ser convidada a participar desse momento e ajudá-los a construir essa lista de quitutes aí, de comidinhas que eles vão preparar, que eles vão se organizar para fazer esse piquenique. Né? Então, assim, tem várias formas de você explorar esse conteúdo. É necessário sair da mesmice. Né? Eu acho que o aluno, depois de todo esse tempo longe da escola, ele não pode voltar para o mesmo lugar que ele saiu. É desmotivador demais, né? Poxa, não evoluiu nada, não mudou nada, né? Então, a escola
precisa ter esse espaço, precisa promover esse repensar, né? Eu acho que é, de fato, ressignificar o papel da escola e os diferentes papéis dentro da escola. Então, esse aluno, como que ele sai dessa posição passiva para uma posição ativa? Como que ele passa de consumidor de conteúdo para produtor de conteúdo? E eles produzem, viu? Mesmo no TikTok, mesmo nas redes sociais, eles produzem, eles são capazes. Tem aqueles que são melhores escrevendo, né? E aí a gente vai trabalhar as inteligências múltiplas, os talentos, olha aí a valorização dos talentos. Aquele que é melhor escrevendo, que ele faça o roteiro. Aquele que é melhor ensinando, que ele organize. Aquele que é melhor na organização da turma, que ele tem uma boa liderança, né? Um papel que ele vá poder circular, transitar entre diferentes turmas, por exemplo, ou entre os próprios alunos e tudo mais, que ele tenha esse papel de destaque, né? Mas todo mundo pode contribuir para aquele projeto em comum. Então, é preciso que a gente busque propósito, que a gente traga para os alunos esse senso de propósito. Aprender para quê? Por quê? Como? Né? Então, primeiro, por que eu preciso aprender isso? E a gente consegue isso através desse senso de propósito. Então, o aprender pelo aprender, gente, esquece, não vai produzir atitude nos alunos. Aprender para tirar nota na prova não vai promover isso. Então, se a gente quer, de fato, promover uma atitude participativa, corresponsável, que o aluno, para que a gente tenha essa gestão participativa, é ouvir, é deixar falar, é deixar agir, né? É fazer parte desse processo, muito mais como ouvinte do que como um orador e um condutor de ações o tempo todo, né? Mas que todos possam experimentar diferentes papéis nesse processo de construção do conhecimento. E aí, faz sentido isso tudo para vocês? Quem já trabalha isso, quem já percebe essa necessidade, o que vocês pensam? Queria ouvir um pouquinho o que vocês acham de tudo isso que nós falamos aqui agora. Eu só falei, né? Falei pelos cotovelos, caí, voltei, mais faladeira que nunca. Ninguém quer contar se já faz, como que já trabalha? É um desafio, né, gente? Articular tudo isso junto com todas as demandas da escola. Mas é possível, né? A gente só tem que fundamentar o professor, dar base para ele e dar recursos para que isso aconteça. Dar espaço de fala também para esse professor, né? Ter essa escuta, mas é importante a gente pensar que escola nós queremos, para a gente pensar em como a gente chega nisso, né? Novamente, é o propósito. Qual que é o propósito da minha escola? Esse é o meu porquê. E depois eu vou pensar no como. Como é que eu chego nesse resultado? Gente, então, era essa mensagem que eu queria passar aqui para vocês hoje. 20 horas, finalizando aqui o nosso encontro de hoje. Nós já temos o calendário, o cronograma desse mês todo, a gente antecipou aí para vocês também se organizarem. E agora a gente já abre lá o bate-papo do grupo, que eu acho que lá vocês ficam mais à vontade para continuar comentando, tá bom? Gente, beijos, bom restinho de semana, boa comemoração aí de Dia dos Pais, né? E bom Dia dos Pais aí para todo mundo. Um beijo até quarta-feira. Mas a gente continua lá no grupo. Até mais.